Outrora, um país cinzento e pós-comunista, a Polônia quebrou os grilhões do seu estereótipo, desafiando todas as expectativas e emergindo como um farol de progresso e sucesso. Nas últimas 3 décadas, esta extraordinária nação sofreu uma transformação épica, ultrapassando todas as outras economias da Europa e até mesmo as potências asiáticas como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Hoje, a Polônia é orgulhosamente um grande centro tecnológico, pronto a rivalizar até com o poder do Reino Unido em 2030. Longe vão os dias de uma devastadora fuga de cérebros, uma vez que os polacos altamente qualificados regressam em massa ao seu país, com os seus conhecimentos a reforçarem a já dinâmica economia polaca. Mas as ambições do país vão muito para além do mero crescimento financeiro. Com uma determinação formidável, a Polônia está a construir diligentemente uma das forças militares mais poderosas da Europa, estabelecendo-se firmemente como um ator influente na cena europeia. À medida que estas mudanças notáveis continuam a ganhar ímpeto, a importância crescente da Polônia já não pode ser ignorada. No entanto, apesar desta ascensão notável, há uma ameaça que espreita do interior, capaz de pôr em causa tudo o que foi alcançado. No coração desta história de sucesso polaca, existe um fio condutor delicado, vulnerável a desafios internos que podem potencialmente minar anos de progresso. Como é que a Polônia conseguiu desafiar todas as probabilidades e emergir como a maior história de sucesso da Europa? O que é que a distingue dos seus pares e qual é o desafio formidável que representa um risco potencial para suas conquistas? A ascensão da Polônia é uma história cativante de resiliência, inovação e tenacidade, com um futuro que oscila precariamente entre o triunfo lendário e a escuridão imprevista. A transformação da Polônia de um estado devastado pela guerra e controlado pela União Soviética numa próspera história de sucesso europeia é notável. Esta jornada de triunfo e resiliência é um testemunho do espírito indomável do povo polaco e do poder da mudança. Para apreciar verdadeiramente a magnitude do feito da Polônia, temos primeiro de compreender as condições terríveis em que emergiu. Sendo a primeira vítima da agressão da Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia sofreu uma devastação e perdas inimagináveis. A ocupação deixou o país marcado e despojado dos seus recursos, com um imenso custo humano. Depois da guerra, a Polônia ficou sob controle soviético e tornou-se um estado satélite, enredado na teia da economia centralmente planeada da União Soviética. Esta época foi marcada pela estagnação econômica, pelo isolamento e por um sentimento de desespero. As empresas privadas eram praticamente inexistentes, e a economia polaca foi relegada para servir os interesses da União Soviética, independentemente da racionalidade econômica. Consequentemente, o sistema de planeamento central revelou este ritmo mais lento e o controle acrescido impediram a transferência de riqueza para um pequeno grupo de oligarcas, distinguindo a Polônia de outros países pós-comunistas. Embora este êxito inicial tenha ajudado a Polônia a estabilizar-se no início da década de 2000, tornou-se claro que um maior crescimento exigia uma nova estratégia. Foi assim que surgiu a segunda fase do crescimento da Polônia, a globalização. Em 2004, a Polônia aderiu à União Europeia, UE, e obteve acesso ao vasto mercado europeu com a livre circulação de bens e serviços. Isto representou uma oportunidade para as empresas da Europa Ocidental deslocalizarem a sua produção para a Polônia, beneficiando de uma mão de obra numerosa e acessível. Embora estas empresas ficassem com a maior parte dos lucros, a Polônia colheu benefícios econômicos significativos com este acordo, o que lhe permitiu continuar a crescer rapidamente. A adesão à UE não só trouxe vantagens econômicas, como também indicou aos investidores que a Polônia era um mercado estável e atrativo, inspirando mais investimento direto estrangeiro. O afluxo de fundos e de conhecimentos especializados alimentou a inovação e a modernização de todas as indústrias, aumentando a competitividade da Polônia na cena mundial. Para além da adesão à UE, a Polônia também procurou ativamente a diversificação na sua estratégia de crescimento. Investiu fortemente em sectores como as tecnologias da informação, a externalização e a investigação e desenvolvimento, tirando partido da sua mão de obra qualificada e atraindo empresas internacionais que procuram soluções rentáveis. Esta diversificação funcionou como uma rede de segurança, protegendo a Polônia de uma dependência excessiva de um único sector e atenuando potenciais recessões econômicas. A Polônia investiu sistematicamente nas suas infraestruturas, melhorando as redes de transportes e modernizando o seu sector energético. O empenho da Polônia na redistribuição da riqueza e no equilíbrio das disparidades econômicas no seio da União Europeia
trouxe um grande benefício para o país. Ao receber um apoio financeiro substancial dos Estados-membros mais ricos, a Polônia tem conseguido fazer melhorias significativas em vários setores, desde as infraestruturas à educação. Ao contrário de muitas outras nações da Europa de Leste, a Polônia utilizou eficazmente estes fundos, evitando a armadilha comum de cair na armadilha do rendimento médio. Inicialmente, a Polônia atraiu empresas estrangeiras que procuravam mão de obra pouco qualificada e mal paga. No entanto, o país sofreu uma transformação notável nos últimos 15 anos, possuindo atualmente uma das maiores reservas de talento em engenharia da Europa. Esta mudança atraiu gigantes da tecnologia como a Google, que estabeleceram centros de investigação e desenvolvimento na Polônia. Consequentemente, a economia do país registrou um crescimento impressionante, com os salários médios a aumentarem substancialmente, mantendo ao mesmo tempo baixos níveis de desigualdade. Embora a Polônia ainda tenha de recuperar o atraso em relação à OS, seus homólogos da Europa Ocidental, em termos de riqueza global, o seu crescimento inclusivo não só beneficiou um pequeno número de pessoas, como também teve um impacto positivo na sociedade em geral. Ao contrário de outros países onde o crescimento econômico não passa do papel, o progresso da Polônia chegou ao cidadão comum e melhorou a sua qualidade de vida. Além disso, o desenvolvimento militar da Polônia tem sido amplamente reconhecido e tem atraído uma atenção significativa. O país envidou esforços sem precedentes para reforçar as suas capacidades de defesa, demonstrando o seu empenho em manter a segurança e a soberania num cenário global cada vez mais incerto. Esta dedicação ao reforço das suas capacidades militares levantou suspeitas e levou a especulações sobre as motivações subjacentes a um investimento tão substancial. Ao longo da história, a Polônia tem tido uma relação tumultuosa com os seus poderosos vizinhos, a Alemanha e a Rússia. Invadida, dividida e despojada da sua independência várias vezes, não é de admirar que o país alimente um sentimento persistente de paranoia. Embora a Polônia seja agora membro da NATO, a sua memória histórica recusa-se a desaparecer. Enquanto outras nações europeias desfrutavam dos frutos da paz, a Polônia manteve-se cautelosa, mantendo um dos orçamentos militares mais elevados da NATO. Foi então que a invasão russa da Ucrânia despoletou algo na Polônia, um sentido de urgência. A Polônia anunciou um aumento sem precedentes das despesas militares, uns impressionantes 5% do seu PIB, ultrapassando todos os outros membros da NATO. A escala dos seus planos é espantosa: duplicar o tamanho das suas forças armadas para 300.000 e adquirir milhares de tanques, jatos de combate e outros equipamentos. Em Varsóvia, as empresas polacas ainda não conseguiram criar os seus próprios gigantes nacionais em sectores de elevado valor. E isto deixa a Polônia vulnerável à saída de lucros que, muitas vezes, acabam por sair do país. Para competir verdadeiramente à escala global, a Polônia precisa das suas próprias empresas nacionais que possam impulsionar a inovação tecnológica e criar um valor substancial no país. No entanto, o principal risco que paira sobre o futuro da Polônia são as suas profundas divisões sociais e políticas. O país está cada vez mais dividido, com a emergência de dois partidos políticos distintos, um caracterizado como liberal e progressista e o outro como profundamente conservador e religioso, fazendo lembrar a paisagem política dos Estados Unidos. Estes dois lados estão a lutar para coexistir, tendo se tornado altamente desconfiados e intolerantes em relação a pontos de vista opostos, deixando pouco espaço para compromissos. O governo conservador da Polônia é criticado pela oposição liberal por contornar as regras, o que provoca tensões com a UE. A UE ameaça cortar o financiamento à Polônia devido a alegadas violações do Estado de Direito. Para ser bem-sucedida, a Polônia precisa do apoio da UE para realizar o seu potencial e coexistir com segmentos polarizados. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de gostar, comentar e subscrever o nosso canal.